ver os seus projetos, estar podendo compartilhar conosco, né, esse conhecimento que vocês vêm produzindo, né. E eu sempre gosto de pensar que muitas vezes dentro da UF, onde que eu consegui então aprender mais, né, e poder fomentar mais meu conhecimento, sempre foi fora dos espaços da sala de aula, né, e com alunos, né, conversando com eles, conversando com amigos meus, o que eles vinham pesquisando, o que eles vinham trabalhando, né. E nesse momento a gente tem até um contato um pouco com essa transdisciplinaridade, né, talvez amizades de outros cursos. E então a gente é sempre importante ressaltar, né, que nós como também estudantes produzimos conhecimento, né, estamos produzindo pesquisa, estamos fomentando é, várias vários estudos dentro da universidade, né, e às vezes a gente acaba passando um pouco despercebido do que está sendo produzido próximo da gente, né. E num momento como esse que vem taxando a universidade constantemente, né, já era taxada, mas a universidade pública vem sendo atacada constantemente, falando com essa questão dessa balbúrdia, né, e que a gente não produz esse conhecimento que não teria é, um papel importante dentro da sociedade, né? E essa mesa, esse encontro, acho que vai poder a gente estar afirmando novamente que não tem nada a ver isso, né? E da gente estar podendo conhecer um pouco também melhor o que vem sendo produzido aqui na UF. Queria falar que cada convidado vai ter 20 minutos, né, de fala para poder estar conversando, de 20 a 25 minutos. Eu vou colocar aqui no chat quando faltam uns 5 minutinhos para estar encerrando a fala. E também gostaria, como está acontecendo em todas as mesas, gostaria também de estar lendo uma carta escrita pelas mulheres negras que participaram da comissão de psicologia, né? E vim reafirmar também, né, como uma pessoa branca, que nós, como os brancos, temos que estar constantemente tendo não só o cuidado, mas o movimento, né? Mais do que a reflexão, mas o movimento para a gente estar constantemente revendo nosso comportamento, nossa linguagem, nossas atitudes, né? E sair um pouco desse ideal de que existe pessoas brancas não racistas, né? Que se você estudar ou você participar de algo, você tá nesse constante movimento, deixaria você não ser racista, né? Não existe pessoas brancas não racistas, né? E a gente tem que entender isso e poder estar mesmo conhecendo mesmo e estudando mais a nossa branquitude, né? Para a gente ter esse cuidado e estar pondo em prática mesmo o que a gente aprende, o que a gente leu, né? E não só fique na reflexão, mas que haja um movimento. E a carta começaria da seguinte forma, né? Carta das pessoas negras da Comissão da Semana de Psicologia. Nós, pessoas pretas, que participamos da organização da Semana de Psicologia, gostaríamos de tornar público nossos afetos e indignações diante das expressões de racismo vivenciadas durante todo o processo de construção da mesma. Tendo em vista que o tema da nossa semana é Poder, Política e Resistência no Contemporâneo, como uma proposta de abordar temas extremamente necessários, não deveríamos deixar de publicizar práticas que ocorreram dentro da comissão. Primeiramente, é necessário que entendam que a psicologia, a qual a maioria de vocês conhece, se propõe unicamente a estudar vocês, brancos, pois a nós é dado o lugar da negação, invalidação o tempo todo, tanto em morte quanto em vida. A nossa presença nesses espaços nos expõe ao desrespeito e descredibilidade constante, o que nos acomete a um enorme desgaste toda vez que nos envolvemos na construção de algo no ambiente acadêmico. É preciso afirmar que aqui houve racismo, aqui houve pessoas pretas que preferiram sair desse espaço de organização devido à exposição de atitudes racistas por parte de integrantes dessa comissão. Aqui houve, mais uma vez, o predominante pacto narcísico da branquitude, o apagamento e questionamento sobre a produção, disponibilidade e conhecimento de pessoas não brancas, o desrespeito e desprezo às manifestações e apontamentos, às práticas racistas na academia e fora, que viabilizam ainda mais o fortalecimento hegemônico não apenas da psicologia, mas em toda essa ciência a qual nos é dada. No curso da UFCamp se constituem, em sua maioria expressiva, em professores brancos, que insistem em nos estudar como recorte. Não existimos integralmente, nós nos existimos integralmente e nos atravessamentos como corpo negro se encontram em todos os momentos e campos de nossas vidas, convivendo constantemente com a invalidação e expulsão de nossos corpos, falas e sofrimentos na academia. Trazemos aqui a fala de mais uma mulher preta acadêmica.
Paula Rita Bacelar Gonzaga. Quem só de psicologia sabe, nem de psicologia sabe. E se nós, psicólogas, queremos combater o racismo, parafraseando Audre Lorde, não faremos isso usando as ferramentas dos mestres, dos canones que constituíram suas teorias pseudo-universais, sem nunca ter considerado que nós éramos humanos. Diante disso, nós, que diariamente resistimos lutando pelo nosso pertencimento, ainda que neguem a nossa intelectualidade, não nos calaremos diante de tais fatos ocorridos. Tampouco deixaremos passar despercebidos. Estamos cansadas e temos pressa de uma psicologia que nos contemple. Para os estudantes de psicologia que compactuam para a continuidade dessa estrutura e também aqueles que se propõem a pensar o sofrimento, mas se calam, explicitamos e atentamos que não há mais espaço para silêncio e omissão. É necessário posicionamento. Lutem pela permanência de estudantes negros e indígenas nas universidades. Apoiem e busquem por outras narrativas nas suas grades curriculares. Aos psicólogos, sugerimos reflexão, pensamento racialmente crítico, estudos de produções que condizem com a realidade vivenciadas no Brasil. As relações sociais têm como princípio constitutivo o racismo. Não há possibilidade de falar sobre poder, política e resistência sem considerar a realidade que vivemos. Por conta disso, não deixaremos passar em branco que reduzam a nossa existência a estereótipos criados por vocês, e não admitiremos um lugar de recorte, principalmente na construção de uma psicologia que contemple os nossos. Nos negamos à omissão, pois é por discurso e pensamentos como esses que os nossos estão morrendo fisicamente e simbolicamente a cada minuto. E cada minuto conta. Assinado, integrantes negras da comissão da 4ª semana de psicologia. E que a gente possa refletir e também colocar em prática, né? Diante disso, eu gostaria de dar continuidade, né, à nossa roda. E primeiro a gente gostaria de chamar a Fernanda, né, que vai estar conversando, iniciando a nossa conversa. E fica aí, 20 minutos. Qualquer coisa eu estou apontando aqui o tempo no chat, tá bom? Boa tarde. Eu estou muito nervosa. Quando isso acontece, a minha dicção fica pior do que a de certos presidentes. Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que eu tenho que agradecer a todos os orixás que me protegem por me permitirem estar aqui apresentando nessa semana, porque nesse surto de pandemia eu nem sei o que seria de mim se não fosse a Umbanda, né? Eu estaria, pelo menos não aqui, agora, apresentando. E fico muito feliz pela oportunidade de abrir espaço para nós, alunos, poderem mostrar tudo que a gente está estudando, porque realmente é bem pelo que o Paulo falou, e a universidade não se faz só com professores, né? A gente também produz muita coisa. Eu vou tentar transmitir a tela aqui, é porque eu estou tremendo bastante, mas eu acho que eu vou conseguir. Só para me guiar, vou mostrar o slide. Enfim, estou aqui para apresentar, né, a pesquisa chamada Liberta DJ, possíveis diálogos entre funk carioca e questões sociais e raciais na atualidade. Eu não estou sozinha nela, minha irmã Laila Tavares, que também está no 7º período, está estudando juntinho comigo, e eu tenho que agradecer muito, assim, pela ajuda da Laila, né, acho que se não fosse por ela também não sei nem o que seria de mim nesses estudos, assim. Então, gratidão, minha irmã, tamo junto. E, enfim, a gente vem, né, com essa proposta de estudar o funk carioca na nossa formação acadêmica, extracurricular, assim, né, porque o racismo também, ele perpassa os ambientes acadêmicos, a gente não estuda nem o racismo em si, que é algo estrutural na nossa sociedade, muito menos vai estudar ritmos musicais periféricos. Então, a gente vem com essa proposta de estar estudando, de estar se informando, para quem sabe conseguir dialogar com a juventude campista que produz o funk que a gente está tendo acesso, né, nas festas, no YouTube e tudo mais. O objeto de pesquisa atualmente é saber se a juventude, fazendo um recorte maior, se a juventude campista utiliza o funk como estratégia de existência e sobrevivência, se ela realmente utiliza o funk para conseguir assim, se manter viva num país, né, atravessado pelo racismo, pela necropolítica, em que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos, e o funk vem como essa estratégia mesmo de existência e sobrevivência. Como a gente faz agora, a gente ainda não conseguiu começar, mas como a gente faz estágio de psicologia escolar, a gente também tem muito de saber como o funk chega nas escolas, como é que ele é recebido por ela, como é que se dá.
isso nos espaços das escolas mesmo. Eu acho que a nossa pesquisa é muito recente, começou mesmo nesse surto de pandemia, tem, sei lá, 4 meses, 3 meses, eu não sei dizer exatamente quanto tempo, então é algo muito mesmo recente. Eu acho que eu não vou conseguir apresentar aqui uma metodologia tão exata, eu acho que eu não estaria sendo honesta com o andamento da pesquisa se a gente fizesse isso. Mas, nesse primeiro momento, a gente está realizando uma conceituação teórica, né? A gente está estudando sobre coisas que já produziram a respeito do funk carioca, seja ouvindo músicas, o funk desafia a gente até nisso, porque a gente também nesse ambiente de academia, a gente acha que ouvir música a gente não está estudando, sendo que a gente está estudando também, vendo documentário, fazendo leituras de temas que atravessam o funk também. Por quê? Porque o funk ele sofre, é uma expressão da diáspora negra no Brasil, ele sofre diversos ataques desde o início da sua existência no país. Ele vem dos Estados Unidos no início da década de 70, década de 80, por aí, os bailes tinham uma configuração totalmente diferente do que é hoje. Eu não vou conseguir aprofundar aqui por conta do tempo, né? Porque tem mais pessoas para apresentar, talvez em outro momento. Mas o funk chega aqui na década de 70, vindo dos Estados Unidos. É, Primeiramente, no Rio de Janeiro, os bailes ainda aconteciam em Botafogo, mas depois, para privilegiar a MPB, mais precisamente para privilegiar o show do Roberto Carlos, o funk tem que sair de Botafogo, né, do Canecão, e acaba indo para as periferias e ficando mais pelas periferias. A partir do início da década de 90, a mídia, para justificar arrastões que vinham acontecendo nas praias carioca, que a elite branca, rica, estava em choque por isso, né? Começa a utilizar o funk, a figura do funkeiro, os bailes funk, para justificar todo esse cenário de caos, assim, que essa elite estava se deparando, assim. A elite não aceitava que a população preta, pobre, periférica, não branca, né, começasse a frequentar suas praias, e essas arrastações começaram a ocorrer. Então utiliza-se a figura do funkeiro, perdão, como um bode expiatório, né? O bode expiatório é o quê? Recai a culpa de algo sobre alguém que não tem culpa sobre aquilo, e a pessoa não consegue comprovar sua inocência. Então, o funk sofre diversos ataques da mídia, do governo, ainda que seja uma manifestação cultural protegida por lei, pela Lei 5543/09, o funk sofre diversos ataques desde sempre do governo. Diversas leis vêm tentando proibir os bailes. Atualmente, se eu não me engano, o baile da gaiola no Rio de Janeiro está proibido, não pode acontecer. Então, sofre diversos ataques, mas são certos ataques meio, como eu posso dizer, talvez seletivos. Com pessoas brancas, ricas, isso não acontece, né? Recentemente, o DJ... Esqueci o nome dele. Não é o Renan da Penha. O Dennis DJ, perdão, o Dennis DJ, ele pôde realizar uma live no Cristo Redentor, e o Renan da Penha não pôde fazer a live dele na favela para arrecadar alimento, né? Então, o funk sofre esses ataques desde sempre, então a gente vem fazendo essa conceituação teórica a respeito disso, tendo bibliografias sobre a história do funk mesmo, desde o início da década de 80, com o Hermano Viana, que ainda que seja um homem branco, ele conseguiu frequentar o surgimento dos bailes no Rio de Janeiro e conseguiu fazer isso de uma maneira até bem neutra, assim, perto do que ele queria passar. Enfim, a gente vem fazendo essa conceituação teórica, a gente vem tentando dialogar com temas que perpassam o funk, como o racismo, a necropolítica, os preconceitos de classe, os estigmas, as expressões da juventude, criatividade, feminismo e tudo mais. Então, é algo que está demandando um certo tempo, porque a gente tem que dialogar com diversos outros temas ao mesmo tempo. Acho que não tem como a mídia tenta fazer, não tem como botar o funk numa caixinha, assim, falar o funk é isso, o funk é criminalidade, o funk é aquilo, o funk é só putaria, sendo que não, o funk é atravessado por muitos fatores ao mesmo tempo. A gente ainda pretende, assim, a gente está muito ansioso para chegar nesse momento de ter contato com a juventude campista mesmo, a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer, de que forma
isso vai acontecer porque estamos, né, infelizmente, em contexto de pandemia. Não fazemos a mínima ideia de como ainda vai ser isso. A gente vem tentando pensar a respeito disso, assim, com o máximo de responsabilidade possível para não cair na ideia que a gente tem na academia, que a gente vai levar o funk para essas pessoas, porque não, são eles que produzem, né, o, o funk que a gente consome, que a gente tem acesso no YouTube, tem acesso em festas. Então, a gente vem tentando pensar em como fazer isso, como dialogar com essa juventude de uma maneira mais responsável para não cair nesse colonialismo mesmo, para não achar que a gente vai ensinar para eles o que é o funk, o que é fazer funk, sendo que, na verdade, são eles que têm que ensinar para a gente, né? Então, a gente vem tentando pensar a respeito disso. Temos a ideia de fazer um projeto mesmo, talvez dialogando com outros projetos já pré-existentes na sociedade campista que tem o mesmo público-alvo. Eu vi que hoje a Cida Chagas, né, ela participou da, da, da palestra de mais cedo, eu não consegui participar, mas eu vi que ela estava presente, uma das representantes do Black Sea, né? Então a gente tem essa intenção ainda de dialogar com esses outros projetos. Também tem o Raga, tem o funk dos Goitacás, então talvez a gente pode unir forças, assim, porque o nosso papel da academia, já que a gente tem acesso a esse conhecimento, eu acho que a gente tem que difundir ele e tentar lutar também contra todos os estigmas que o funk ainda é muito atravessado na sociedade. A gente pode pensar em rodas de conversa, em oficinas e tudo mais, mas no primeiro, talvez realizar encontros semanais ou quinzenais. A gente está tentando dialogar com a prefeitura para conseguir um lugar, mas ainda está tudo muito incerto, assim, a gente ainda não sabe como que isso vai acontecer exatamente. Mas tem muita coisa boa que dá para a gente fazer, assim, levar produtores da cidade, tipo assim, DN de Guarulhos, Afrolife, Fran Alves, e diversos outros nomes aí que produzem o funk também para conversar com esses jovens, porque a gente tem esse compromisso, né, enquanto academia também, de devolver alguma coisa para eles. Não sabemos se a gente vai conseguir realmente acrescentar, esperamos muito que sim, pode ser que a gente erre, né? Mas a gente vem tentando com essa proposta de fazer um rolê mais responsável possível. Eu tenho um drive com todos os estudos que a gente tem sobre o funk. Eu vou mandar aqui no chat da conversa e posso falar com o CA para o CA depois publicar para a galera, né? Para todo mundo poder ter acesso, quem tiver interesse em colar, somar para fazer esse projeto com a gente também, a gente aceita, crítica e tudo mais. Mas o intuito é bem isso, assim, é de desmistificar várias questões que o funk é atravessado, porque se a gente mesmo, enquanto a gente estuda, a gente vem tendo acesso a diversas leis que o funk que é atravessado, artigos da Constituição que não permite que certos tipos de música se vinculem na sociedade, aí a gente acaba dialogando com isso tudo, com a criminalização da pobreza, com a necropolítica, e, e tudo mais. Eu acho que é bem por aí. Eu me preparei para falar pouco, assim, porque senão vou acabar me empolgando aqui e começar a falar muito e não vou conseguir concluir, mas eu acho que é bem por aí. É isso, obrigada. Se quiser continuar, tem 8 minutos, fica à vontade. Se quiser... Eu acho que é isso, eu acho que também o que eu sempre falo é da gente sei lá, a gente tende a demonificar muito o funk, assim, por causa do conteúdo das suas letras, das suas produções, mas todos os ritmos musicais têm que ser questionados. Eu acho que a gente, enquanto poder de academia, a gente tem que fazer isso de uma maneira muito responsável, para não cair no racismo e nesses preconceitos de classe, nesses estigmas, porque a gente está falando majoritariamente de produções de jovens negros periféricos, né? Então a gente acaba podendo contribuir para um sistema é, carcerário, né, que é composto, infelizmente, majoritariamente por pessoas negras. Então,
não tem como falar de funk e não dialogar com o abolicionismo penal e com o discurso anticapitalista também, porque é o capitalismo que mantém essa estrutura, né, que a gente está racista, que a gente está inserido. E é isso, gente. Eu amo muito, senão eu vou ficar aqui falando muito tempo. E eu acho que deu para apresentar. Eu vou mandar o link do Drive aí, e quem quiser conversar sobre, estamos aí. Show, obrigado, Fernanda. Gente, se vocês quiserem mandarem as perguntas aí no chat, também esqueci de avisar. O chat está aberto, vocês mandam e depois, no final, eu leio as perguntas para eles e esse minuto para a gente conversar, né? Então, continuando, né, eu gostaria de chamar o Francisco, né, para poder estar conversando e apresentando um pouco da sua pesquisa, né? E... Isso. Olá, boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo? Me ouvindo? Sim. Eu me chamo Francisco, eu sou discente da UF Campus, Psicologia, sou um neófito na Psicologia, ainda no segundo período, e hoje eu venho apresentar para vocês um trabalho, uma pesquisa que eu, mais o professor Crisóstomo, estamos trabalhando de forma bastante incipiente. Começamos um diálogo durante essa pandemia, não o conheço pessoalmente, só virtualmente, e nós trocamos algumas figurinhas, uma vez que a gente gosta de algumas coisas em comum, como filosofia, existencialismo, etc. e tal. E hoje eu venho falar com vocês sobre Nietzsche e o silêncio, solidão e vida contemplativa. Eu vou apresentar aqui um material que eu preparei, um slide, tá bom? Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Todo mundo está acompanhando aí? Conseguem visualizar? Sim, né? Então, vamos lá. Então, silêncio, solidão e vida contemplativa em Nietzsche, modos de resistência à obstinação pela normalidade. Inicio com um trecho do texto Humano, Demasiado Humano, que diz: como sinal de que decaiu a valorização da vida contemplativa, os eruditos de agora competem com os homens ativos numa espécie de fruição precipitada, de modo que parecem valorizar mais esse modo de fruir do que aquele que realmente lhes convém, que de fato é um prazer bem maior. Os eruditos se envergonham do ócio. E o problema que eu trago é o seguinte: em recente artigo publicado pelo blog da Boitempo, no dia 25 de julho deste ano, Zizek, um filósofo esloveno, afirmou que a volta ao normal é a psicose suprema dos nossos dias. E desde que li esse texto, eu comecei a me fazer algumas perguntas, dentre elas as seguintes: por que é tão importante voltar ao normal? Por que se fala tanto em volta ao normal? Por que é tão imprescindível voltar ao normal e, por conseguinte, se sujeitar a uma norma, mesmo diante de um cenário assaz macabro, com mais de 100 mil mortos, nesse contexto de pandemia de Covid-19? E, por fim, uma última pergunta que eu faço é: por que é tão aterrador estar só? Esse estar só, não simplesmente sozinho fisicamente, mas estar só consigo mesmo, com a sua interioridade, intimidade, é algo muito devedor, da tradição existencialista, enfim, que eu vou trazer um pouco mais nas hipóteses que eu vou apresentar agora. E as hipóteses são as seguintes. Segundo a tradição existencialista, o pecado original filosófico consiste no ato de abdicar da condição de existente para assumir a capa da tranquilidade. Então, diante da possibilidade de uma pessoa
né, ela viver de forma tranquila, dela não mergulhar na sua interioridade e começar a questionar o próprio sentido da sua própria existência, muitos, né, se entregam à normalidade como uma forma de viver de forma tranquila. Então, a obstinação pela volta da normalidade revela, em última instância, a fuga consciente ou inconsciente do sentido de angústia, ou do sentimento da angústia, perdão. Em Heidegger, por exemplo, a angústia, a angústia anuncia-se como reação à segurança e à confiança das comodidades. Em detrimento da condição de existente, nega-se a interioridade, porquanto é preferível agarrar-se a algo ou alguém do que encarar a faticidade ou a contingência da vida humana. Né? Ou seja, essa transitoriedade da vida humana, o fato de que a vida humana ela né, ela está sujeita assim a um fim, né, a um fim. E a questão é, nós, né, meditamos sobre esse fim, nós meditamos sobre a possibilidade de chegar a esse fim, né? O que nós estamos fazendo? Estamos só sobrevivendo ou, de fato, vivendo, né? Uma das questões trazidas, sobretudo, pela filosofia da afirmação da vida de Nietzsche é justamente essa, né? O que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? O que nós estamos fazendo com a nossa existência? Nós estamos vivendo ou simplesmente sobrevivendo, né? Porém, na tradição existencialista, viver é, sobretudo, né, está, né, nessa tensão entre a angústia, né, e o desejo de permanecer vivo, de permanecer, né, de certa forma, permanecer vivo. Desculpa um pouco do nervosismo, mas vamos lá. E eu trago também um texto do Erich Fromm que diz o seguinte: entretanto, este sentimento de solidão e incapacidade individual, sentido por muitas pessoas denominadas neuróticas, não é nada de que a pessoa comum se dê conta. É por demais atemorizador para que assim isso suceda. Fica mascarado pela rotina diária de suas atividades, pela segurança e pela aprovação que ela encontra em suas relações privadas e sociais, pelo sucesso dos negócios, pelas diversas distrações. Então, esse sentimento de solidão e essa incapacidade individual, né, por vezes é mascarado justamente pela rotina. Ele é mascarado justamente por essa fuga que nós temos, querendo mergulhar no trabalho, querendo mergulhar em tantas coisas que nos fazem, né, esquecer um pouco sobre essa condição de finitude, essa faticidade que é própria da existência humana, né? Então, por vezes, mergulhamos, né, nessa agitação do cotidiano e vivemos uma vida inautêntica, vivemos uma vida que faz com que nós esqueçamos de perguntar, né, quem nós somos e qual é o sentido, não o sentido, né, mas o que fazer com a vida que nós temos, né? Como agora, como hoje, como instante, né? A palavra instante, ela é bastante forte, né? Sobretudo no pensamento de Kierkegaard, que fala sobre a questão do instante, ver esse instante, ver o presente. E os objetivos gerais e específicos que eu trago para vocês. Primeiro, geral. O presente artigo tem por objetivo fazer uma leitura crítica acerca dos termos normal e normalidade e, por conseguinte, relacioná-los tanto com o biopoder quanto com o medo inconsciente da liberdade. Né? Então, a pergunta que eu me faço é sobre o que é o normal, né? O que as pessoas entendem por normal e o que o normal também pode nos dizer. O que é? O que é o normal? O normal tem, né, uma relação com norma, né?
E a norma, ela, de certa forma, ela diz o que nós devemos fazer, né? Como devemos agir, nos comportar. A norma, ela é coercitiva e, de certa forma, ela também exige que nós correspondamos a um determinado padrão de comportamento, de vida, etc. Então, por que voltar a essa norma se as nossas vidas elas serão controladas, né, por esse bipoder, né, se as nossas vidas elas serão ditadas, se as nossas escolhas, de certa forma, também serão determinadas? Por que, então, voltar a esse normal? Por que desejar, então, não ter essa vida na nossa mão? Por que entregar na mão de outras pessoas? Por que entregar na mão, né, por exemplo, do Estado, que vai determinar o que devemos ou não fazer? E a pergunta e relacionada a isso, eu trago um pouco sobre esse medo inconsciente à liberdade, né? A palavra inconsciente aqui não é relacionada ao inconsciente freudiano, né? Mas esse medo não ciente, né, dessa liberdade. Eric Fromm, nesse texto chamado Medo à Liberdade, ele fala justamente, né, desse sentido da liberdade negativa, a liberdade de, uma vez que nós nos libertamos de um poder que nos aprisiona, o que nós vamos fazer com a nossa vida? O que nós vamos fazer e agora? Então, essa incerteza, essa angústia sobre o que fazer é o que gera esse medo, que faz com que nós entreguemos a nossa liberdade a alguém que vai dizer, faça isso ou faça aquilo. Esse texto do Eric Fromm, ele escreveu justamente para tentar entender um pouco o porquê, né, as pessoas, né, simplesmente seguiram na Alemanha, né, porque houve esse fenômeno do nazismo, porque as pessoas simplesmente seguiram, né, entregaram as suas liberdades e, de certa forma, deixaram, claro que não sem culpa, mas elas simplesmente foram, né, movidas por um afã e abraçaram uma ideia que depois elas simplesmente se arrependeram. Então, esse questionamento foi levantado também pela Hannah Arendt, quando ela escreveu aquele livro chamado Julgamento, Eichmann em Jerusalém, esqueci, não lembro bem o título do texto, e ela também se perguntava, né, por quê? Né? Porque as pessoas simplesmente seguiram, porque elas entregaram as suas liberdades, porque ninguém simplesmente disse não. Então, esse medo inconsciente à liberdade, o porquê, né? E o específico seria, em dias como os atuais de pandemia, é oportuno e também necessário interpelar sobre por que o desejo pela volta da normalidade, da norma ou do controle, leva pessoas a negar a faticidade, né, da existência e aceitar, ou melhor, almejar a segurança do controle em detrimento da sua subjetividade, singularidade e interiormente, da sua condição de existente, né? E a contextualização que eu trago, né, citando novamente Nietzsche em Et Homo, em que ele afirma que tem necessidade de estar só. Segundo Mounier, né, um filósofo francês, ele, segundo Mounier, né, tornar-se um existente é marchar para a exceção, marchar para essa vida, né, de solidão, né, dessa solidão que não é simplesmente o apartar-se de pessoas, né, mas é encontrar-se consigo mesmo, com sua dimensão de interioridade, né, é não negar aquilo que é próprio do ser humano, que é a sua interioridade, a sua vida interna. Então, estar só é condição indispensável para pensar. E justamente por essa razão, em Nietzsche, a solidão, mais que uma condição trágica, é uma virtude ativa, né? O Et Homo já é um livro tardio de Nietzsche, é uma autobiografia em que ele já afirma que estar só não é somente uma condição trágica, mas é uma necessidade, né,
E por isso uma virtude ativa e uma virtude própria dos espíritos livres. E, assim falou Zaratustra, novamente Nietzsche diz: foi no deserto que os verídicos sempre viveram, os espíritos livres. Né? Eu trago também, na contextualização, um antropólogo francês chamado David Le Breton, em seu livro Silêncio, que ele diz que o silêncio implica uma forma de resistência, uma maneira de manter a salvo essa dimensão interior frente às agressões externas. Né? Nesse período de pandemia, é muito comum a gente ser bombardeado por trabalho, por mensagens, por tantas coisas que impedem que a gente viva essa interioridade. Né? Eu, por exemplo, sou professor de filosofia do Estado, e acho que eu nunca trabalhei tanto como agora, porque são reuniões, são aulas, são videoaulas, são atividades, trabalho para corrigir, mensagem do WhatsApp. Hoje, todos os meus alunos têm o meu WhatsApp, e eu tenho, somando todas as turmas que eu tenho, um total de por volta de 600, 700 alunos. Então, você já tem uma noção de quantas mensagens eu recebo. Tenho grupos, né, para cada turma, enfim, está sendo, assim, bastante cansativo, não só eu, mas também minha esposa. E... 5 minutos, Francisco. Tá bom, já estou chegando ao final. E como a gente percebe que o silêncio de certa forma, uma resistência a toda essa agitação. Né? Então, o silêncio e a solidão não devem ser entendidos aqui, no pensamento de Nietzsche, como um modo de fuga mundis, né? Fuga do mundo, mas como reação ao imperativo da vida ativa. E Shu Han, né, que é um filósofo sul-coreano, em seu livro A Sociedade do Cansaço, ele elucida bem essa problemática ao dizer que as atividades humanas, na pós-modernidade, decaem para o nível do trabalho. Além disso, acabam numa agitação tão nervosa. A perda da capacidade contemplativa é corresponsável pela histeria e nervosismo da sociedade ativa moderna. Trago Nietzsche, novamente, que diz: e vós também, para quem a vida é um trabalho selvagem e inquietação. Não estáis muito cansados da vida? Vós todos que amais o trabalho selvagem, tudo que é rápido, novo, desconhecido, mal vos suportai-vos a vós mesmos. Vossa atividade é fuga e vontade de vos esquecer de vós mesmos. E o referencial teórico é o Nietzsche, mais Heidegger, para trabalhar o tema da autenticidade, da cotidianidade, serenidade, da remissão. O intento a intenção, o objetivo dessa aproximação é de apresentar a interioridade como condição de possibilidade para a irrupção, né, da autêntica existência, para essa autêntica existência vir à tona. E essa autêntica existência ela não se deixa roubar, né, ela não se deixa cooptar, ela não se deixa reificar. Né. E isso. E, por fim, né, a metodologia, que tem a ver com a relação entre essas duas coisas. Como vocês já perceberam, o trabalho é uma pesquisa teórica e bibliográfica. E, por fim, eu trago também as referências das coisas que eu citei nesses slides. É claro que, quando for produzir o texto, eu vou colocar outras coisas, né? Isso conselho também do professor Crisóstomo, que é coautor deste artigo. Então, gente, espero não ter chateado vocês com a minha apresentação, né? Mas é isso, tá bom? Obrigado pela paciência, pela compreensão. Obrigado a você, Francisco. Então, a gente, dando continuidade aqui, né? Eu queria chamar agora a Lorena, né? Para apresentar a pesquisa dela. A Lorena está aí? Boa tarde, vocês estão conseguindo me ouvir? Estou sim. 20 minutos, então, tá bom? Tá bom. Boa tarde, gente. Eu sou a Lorena, sou do 7º período de Psicologia. Hoje eu vim falar para vocês da pesquisa que eu desenvolvi, e a temática que eu busquei investigar é descobrir qual a percepção, uma pesquisa qualitativa,
Então, eu busquei pesquisar qual a percepção de um grupo de adolescentes a respeito das práticas e estilos parentais que eles tinham no ambiente familiar deles e qual a relação disso com o desenvolvimento da autoestima. Então, para entender isso, a gente precisa saber mais ou menos o que é uma prática, o que é um estilo parental e o que é autoestima. Então, bem brevemente, assim, só explicando, uma prática parental nada mais é do que todos os comportamentos que estarão envolvidos no processo de educação dessa criança e desse adolescente. Enquanto o estilo parental é algo mais global, né? Ele vai envolver diversas práticas. Então, cada estilo parental tem várias práticas parentais responsáveis pela educação desse adolescente. E os estilos parentais são 4, e eles se diferenciam em responsividade, que diz respeito ao nível de afeto que tem nessa relação, e exigência, que diz respeito ao número de regras e limites que é estabelecido. Então, eu trouxe para vocês, só para ilustrar, vou projetar aqui, só para ficar mais claro. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, os 4 estilos parentais. O primeiro, ele se chama autoritário, tem um alto nível de exigência e um baixo nível de responsividade. Então, geralmente é um estilo parental que está relacionado com limites muito rígidos, com controle do comportamento desse adolescente, valorização excessiva de regras. Em contrapartida, tem um baixo nível de envolvimento, um baixo nível de afeto. E quais as consequências que podem acontecer com esse adolescente quando ele é criado nesse estilo parental autoritário, né? A literatura destaca a hostilidade, a restrição no desenvolvimento de habilidades sociais, uma baixa autoestima e o desenvolvimento de problemas internalizantes. O segundo estilo parental é o permissivo, e podem ver que ele já mudou em relação à exigência e responsividade. Ele tem um baixo nível de exigência e um alto nível de responsividade. Então, geralmente, eu tenho poucas ou praticamente nenhuma regra e limite. Em contrapartida, eu tenho muito afeto. Então, que, o que isso quer dizer os mais pontuais na vida dos adolescentes. Então, é mais ou menos assim, é um misto de hora esse adolescente tem que resolver tudo sozinho, sem suporte nenhum, e hora aquele pai está super presente, resolvendo tudo até demais, de uma maneira que o adolescente não cria o seu próprio repertório de tomada de decisão. Então, as consequências que a literatura destaca é justamente essa dependência para a tomada de decisão, porque o pai não está presente, e quando está presente, está fazendo de tudo para esse adolescente. A intolerância à frustração, porque a partir do momento que eu tenho um pai que faz tudo, eu não consigo lidar com frustrações, a partir do momento que eu não posso fazer minhas próprias escolhas, e também problemas em relação à sua própria capacidade de lidar com as situações, né? Então, esse adolescente acaba se vendo como incapaz de lidar sozinho com as situações que podem acontecer no decorrer da vida. E por último não, desculpa. O terceiro tipo é o negligente, e aí a gente tem baixo nível de exigência e baixo nível de responsividade. Então, são aqueles pais extremamente ausentes e indiferentes em relação à vida do adolescente. O adolescente praticamente não tem suporte em nada que ele faz. Inclusive, a literatura destaca que estar inserido nesse estilo parental negligente muitas vezes tem se mostrado pior do que educações baseadas em punições. Então, por aí a gente imagina, né, o quanto de consequências negativas que estão envolvidas em relação a esse estilo parental. Então, a gente pode destacar baixa autoestima, comprometimento nas habilidades sociais e problemas externalizantes e internalizantes. Por último, a gente tem o estilo autoritativo, que nada mais é do que um equilíbrio entre essa exigência e responsividade. Então, eu tenho sim regras, eu tenho sim limites, mas são regras flexíveis, regras muito bem estabelecidas. Eu tenho um bom nível de afeto, um bom nível de comunicação,
as decisões são tomadas em conjunto, né? Então eu tenho essa comunicação bidirecional. O adolescente tem que falar de estilo parental. Eu falo do desenvolvimento de autonomia, melhor capacidade de resolução de problemas, desenvolvimento positivo da autoestima, e esse estilo parental tem se mostrado como um fator de proteção para problemas externalizantes e internalizantes. Deixa eu só voltar aqui para eu ver vocês. Então, quando a gente fala de autoestima, acredito que todo mundo saiba, mas só para deixar claro, aqui a gente está falando da capacidade que o adolescente tem de enxergar a si mesmo, como que esse adolescente enxerga as suas próprias capacidades, a sua própria habilidade, né? Como que é essa relação consigo mesmo. E a literatura, ela indica que a autoestima, ela tem se mostrado como um fator indicativo de saúde mental. Então, um desenvolvimento positivo da autoestima geralmente está relacionado com fatores de proteção em relação à saúde mental. E, além disso, quando a gente pesquisa sobre autoestima também, está muito claro na literatura também que o envolvimento que esse adolescente tem com a família, os retornos avaliativos que esse adolescente recebe da família, também contribuem para como esse adolescente vai enxergar suas próprias capacidades. Então, por isso que justifica esse estudo que eu fiz, né? A literatura aponta que sim, a família tem um impacto em como essa autoestima vai se desenvolver. Então, como eu disse, né, esse foi meu objetivo, pesquisar qual a percepção desses adolescentes, quais práticas eles enxergavam, qual o estilo parental, e se eles achavam que os pais eram responsáveis ou não pelo desenvolvimento dessa autoestima. A minha amostra foi composta de 5 adolescentes, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, foi uma amostra menor, adolescentes entre 15 e 17 anos. E eu vou colocar aqui para vocês só um resumo do que foi encontrado como resultado. Eu fiz uma... aqui está a entrevista, né? Foi uma entrevista composta por 6 perguntas abertas para esses adolescentes terem um espaço, né? Até para falar sobre a temática, e 2 perguntas fechadas. Então, a primeira pergunta falava sobre como esse adolescente enxerga suas qualidades, se ele consegue detectar. A segunda pergunta, se ele consegue falar, além de se ele tem facilidade para identificar essas qualidades, se ele conseguiria me pontuar quais seriam essas qualidades. A terceira, em relação às situações de frustração, como que esse adolescente se enxerga quando algo não sai como esperado. A quarta questão é em relação a essas situações de frustração, como os pais, os responsáveis dele lidam com situações do momento. A quinta é se esse adolescente já atribuiu características negativas a si mesmo quando ele se frustrou. A sexta é a opinião dele sobre o quão responsável ele acredita que os pais ou os responsáveis dele sejam pelo desenvolvimento da autoestima e por que ele acha isso. A sétima questão, que era de assinalar, eu coloquei algumas práticas, isso não foi baseado em achismo nem nada, foi tudo baseado no que a literatura diz sobre as práticas envolvidas em cada estilo parental, e eu listei algumas práticas, tanto positivas quanto negativas, para esses adolescentes marcarem quais eles acreditam que estejam inseridas no ambiente familiar deles. E na última questão, eu listei os 4 estilos parentais, sem nenhum nome técnico, só descrevi as características dele, de cada estilo, e mais uma vez esse adolescente indicaria qual se assemelhava mais com o ambiente familiar dele. Por se tratar de um estudo qualitativo, eu fiz uma análise de conteúdo, né? Então as falas foram divididas em categorias, conforme elas foram aparecendo, e essas categorias foram mostrando temáticas, né, que foram mais recorrentes nas falas. A primeira categoria é o juízo pessoal de valor. Então, em relação à temática, facilidade de identificação de suas capacidades e habilidades, eu trouxe só uma fala de cada temática só para simbolizar, só para exemplificar mesmo, justamente por conta do tempo. A primeira temática sim, consegui identificar que ajudo quem precisa, sou amigo, conseguiu listar algumas qualidades, né? A segunda temática, né, da importância de terceiros para falar a respeito das características desse adolescente.
Eu consigo identificar as qualidades, mas eu sei disso porque outras pessoas me dizem sobre ela. A terceira temática são adolescentes que mostraram dificuldade na identificação dessas habilidades. Acho que é muito inteligente, mas é muito difícil falar sobre isso abertamente. Não conseguiu identificar logo de início, precisou pensar bastante. A próxima categoria, que diz respeito à postura que esse adolescente tinha diante a frustração, em situação de frustração, alguns diziam sobre pensamento de desvalor em relação a si mesmo. Me sinto muito pior do que muita gente. Outros disseram que essa situação é uma motivação para tentar novamente. Fico chateada, mas eu sei que em algum momento eu vou conseguir, eu não desisto daquilo que quero. Situações de frustração envolvem aprendizado, então logo penso que uma hora eu vou conseguir e aprendi uma lição. Outros destacam que causa sentimentos negativos, mas que são passageiros, fico chateada, mas logo passa. Pensamentos de conformidade, na maioria das vezes que não consigo realizar algo, eu já esperava não conseguir desde o começo. A decepção que é causada em terceiros, o pensamento que mais me atormenta não é por mim, é a decepção que sinto causar na minha mãe, por conta da expectativa que ela me investiu desde sempre. A última temática, divergência entre a visão que o adolescente tem perante as frustrações e os pais. Os pensamentos deles são diferentes dos meus, pois na cabeça dele eu sou um fracasso. A próxima categoria diz respeito ao suporte familiar que esse adolescente recebe em situações de frustração. Então, eles dizem que a primeira temática, né, são incentivados, geralmente não brigam comigo, mas me motivam a ser melhor. Recebem uma desaprovação, uma punição verbal, dá lição de moral, fala que eu deveria ter feito melhor, compara com outras pessoas. Outros relataram indiferença. Minha mãe não parece esperar nada além do meu fracasso hoje em dia, não dá mais importância. Em relação a como o adolescente se sentia perante essa postura dos pais, né? Alguns destacaram sentimentos positivos quando eles eram incentivados, né? Me sinto muito bem tendo esse apoio. Em relação a posturas que não são tão legais assim, sentimentos negativos, obviamente, quando eles foram perguntados sobre o nível de responsabilidade que eles acreditavam que esses pais tinham em relação ao desenvolvimento da autoestima, alguns atribuíram grande responsabilidade, geralmente eles são bastante responsáveis por quererem que eu enxergue qualidades em mim. Outros atribuíram pouca responsabilidade, acho que hoje em dia é muito pouco. E outros atribuíram responsabilidade a terceiros. Acho que as pessoas na minha escola influenciam muito mais. Em relação às questões de assinalar, aqui eu trouxe para vocês as que foram mais marcadas, né? As práticas parentais que são consideradas positivas e que foram mais assinaladas. Então, a gente pode destacar uma boa comunicação, um espaço para demonstrar e falar sobre sentimentos, um espaço onde esse adolescente é incentivado nas suas próprias escolhas, um ambiente familiar onde tem regras flexíveis. Em relação às práticas parentais negativas que foram mais assinaladas, destacam-se, né, sou muito criticado e cobrado, o tratamento que recebo dos meus pais depende do humor deles naquele dia, e meus pais se preocupam exageradamente com o que faço. E é importante a gente destacar também que essas duas afirmativas que eu coloquei em destaque não foram assinaladas por nenhum adolescente. Isso é muito importante a gente destacar, porque se tratam de punições físicas e regras extremamente rígidas. Quando questionado sobre o estilo parental que eles acreditavam estar inseridos, a maioria marcou o estilo 4, que não estava nomeado, mas de acordo com as características diz respeito ao autoritativo, aquele que eu mostrei para vocês, que é o equilíbrio. E um adolescente marcou o estilo 3, que diz respeito ao estilo negligente. Por mais que tenha sido uma adolescente só, é muito importante a gente fazer essa ressalva, justamente por aquilo que eu comentei anteriormente, né, que o estilo negligente tem se mostrado pior até do que educações baseadas em punição. Então, como considerações finais, deixa eu parar aqui. 5 minutos. Tá bom, vou só finalizar. Como consideração final, a gente pode afirmar que foi
está em conformidade com o que foi descrito na literatura, né? Realmente a gente viu que os familiares têm sim impacto no desenvolvimento da autoestima e de como esse adolescente enxerga suas capacidades. Além disso, uma ressalva que eu faço, por mais que a maioria dos adolescentes tenham assinalado o estilo 4, que diz respeito ao estilo autoritativo, né, aquele estilo que tem consequências mais saudáveis, as práticas parentais negativas que foram mais marcadas dizem respeito a um estilo parental autoritário. Então, teve uma discrepância, né? Eu enxergo que eu tenho um estilo parental autoritativo, que eu estou inserida no autoritativo, mas eu também enxergo práticas parentais negativas. Então, por que isso pode ter acontecido, né? Porque as hipóteses que a gente pode levantar são que aconteceu porque quando a gente fala, por exemplo, né, de uma família que tem um pai, uma mãe, duas figuras responsáveis por essa criação, nós estamos falando de dois estilos parentais. Então, por mais que eu tenha um estilo central, uma pessoa vai ter um estilo parental nessa criação e outra pessoa vai ter outro estilo. Então, pode ser essa hipótese, por ter tido essa discrepância, ou então em relação até à metodologia que foi utilizada, porque como se trata de um estudo qualitativo, acaba que eu fico refém um pouco da subjetividade dessas falas, né? Então, talvez seria até interessante, fica aí a sugestão se alguém se interessar pela temática, que talvez para investigar um pouco sobre essa discrepância, achar outros resultados, seria até interessante uma pesquisa de caráter misto, né? Para a gente ver tanto essa parte qualitativa que eu mostrei para vocês, mas também aplicar escalas em relação ao estilo parental, talvez trazer esses pais também para dentro do estudo, de uma forma até que eu possa pegar uma amostra maior para generalizar esses resultados. Mas, no mais, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Tá bom, obrigado, viu, Lorena? Obrigada. Queria chamar agora para poder estar apresentando o Carlos. Tá aí, Carlos? Vocês conseguem me ouvir, me ver? Sim, consigo sim. Ok, pessoal. Boa tarde. Então, gente, pesquisa, eu tentei pensar no uso da reabilitação neuropsicológica com pessoas saudáveis. Só contextualizando, né? Quando a gente fala de neuropsicologia, né, neurociências como um todo, é muito comum que a gente pense ou uma atuação voltada para pessoas que apresentem algum quadro psicopatológico ou para uma atuação voltada para pessoas que apresentem alguma alteração neurológica, oriunda de envelhecimento, lesão, alguma psicopatologia. E eu tentei pensar diferente, assim, né, seguindo uma tendência da literatura, né, do uso de procedimentos da reabilitação com pessoas saudáveis. Eu tentei investigar se, de fato, utilizar intervenções da reabilitação neuropsicológica com essas pessoas causaria algum tipo de efeito em termos de funções cognitivas e em termos de funcionalidade dessas funções dentro do contexto dessas pessoas. Foi mais ou menos esse o objetivo do trabalho. Só a título de contextualização, o que eu estou chamando de reabilitação neuropsicológica? O emprego de um conjunto de procedimentos e de um conjunto de técnicas que visem aumentar ou melhorar, né, a funcionalidade e a qualidade de vida dessas pessoas, pacientes ou participantes, né, no caso de pesquisa. Então, só para ilustrar qual foi o raciocínio, eu vou projetar aqui para vocês a metodologia. Deixa eu só ativar aqui. E vocês estão vendo meus slides? Tá sim, tá aparecendo. Ok, Paulo, obrigado. Só para falar que eu não comentei, né? É um estudo, pode ser considerado um estudo de caso, né? Participaram só 2 pessoas, né? 2 universitários. E quais foram as etapas do estudo? A primeira etapa envolveu uma avaliação neuropsicológica para que a gente conseguisse o objetivo desses participantes, bem como considerar, né, quais seriam as queixas que esses participantes apresentariam em relação ao seu funcionamento cognitivo, bem como as metas que eram apresentadas, né, por eles, para serem trabalhadas ao longo da intervenção.
A segunda etapa consistiu na elaboração do plano de reabilitação. A terceira etapa, realização das sessões. A quarta etapa, novamente uma avaliação neuropsicológica, né, para ver se houve ou não algum ganho após essa intervenção. E a quinta etapa, uma devolutiva, e aí eu vou mostrar para vocês o que cada etapa consistiu exatamente. Então, como eu disse, na primeira etapa foi realizada uma avaliação neuropsicológica, né? Os participantes, eles responderam a uma entrevista de anamnese e depois responderam a alguns instrumentos neuropsicológicos para conseguir obter de maneira geral o perfil cognitivo deles. A segunda etapa, ela consistiu na elaboração desse plano de reabilitação, manutenção desse perfil cognitivo desses participantes e a seleção de algumas metas que esses participantes gostariam de trabalhar dentro desse processo de reabilitação, segundo as necessidades que eles identificassem naquele momento, né? Então, essas metas, elas foram individualizadas, né? Essas sessões aconteceram de maneira individual para cada um deles, né? Elas foram expressas na forma de comportamentos-alvo, visando melhorar a cognição desses participantes, aumentar habilidades funcionais e adaptativas e enfraquecer comportamentos que fossem indesejáveis, né, e que atrapalhassem a execução desse processo. Feita a identificação dessas necessidades de intervenção, foram levantadas algumas hipóteses para os problemas que eram apresentados, bem como a definição de quais seriam os objetivos de intervenção para cada uma das sessões realizadas após a avaliação. Definida quais seriam esses objetivos, é muito interessante também, né, e na verdade foi definida a sequência da realização desses objetivos. Então, considerando que os participantes apresentaram algumas metas, eu vou ilustrar algumas para vocês, foram elaborados alguns objetivos a curto prazo, que semanalmente deveriam ser realizados, atingidos, para que você atingisse essa meta a longo prazo. Então, esses objetivos eram continuamente revisados, reformulados e trabalhados sessão após sessão. Tendo esses objetivos em mente, né, foi possível definir quais seriam os procedimentos iniciais de intervenção, né, como se dariam em essas sessões, considerando que é um plano individualizado, assim como foi possível planejar até mesmo a generalização e a manutenção de alguns resultados que eram alcançados ao longo dessas sessões. Então, só para ilustrar para vocês, né, feita toda essa parte de planejamento, foi conduzido o programa individualizado, segundo as metas de cada participante. Mais ou menos o que se trabalhou nas sessões iniciais, né? A ideia foi trabalhar com a devolutiva dessa avaliação com esses participantes e selecionar as metas. Primeiramente, nós trabalhamos com a estrutura e técnica de resolução de problemas, que é um procedimento muito utilizado dentro da neuropsicologia. Apresentação e treino em habilidades executivas. Nas sessões intermediárias, segundo a demanda dos próprios participantes, nós trabalhamos bastante com essa questão de desenvolvimento de hábitos de estudos, objetivos, rotinas e procedimentos relacionados ao comportamento de estudar, apresentação e treino em habilidades atencionais, né, treino em estratégias de memória e de metacognição, né, e ao final do processo, revisão de todos esses procedimentos que foram trabalhados, né, ao longo do processo, ao longo de toda a intervenção e feedback desses participantes. Durante essas intervenções, algumas estratégias da neuropsicologia e de áreas afins foram utilizadas, como, por exemplo, verificação dessas metas, desses objetivos semanais, né, para essa verificação, automonitoria, registro comportamental, registro das tarefas que eram realizadas ao longo da semana. O tempo inteiro eu utilizei muito essa questão da psicoeducação, né, através de quadros e tabelas explicativas sobre o que era trabalhado, sobre os aspectos cognitivos e suas aplicabilidades no cotidiano. O tempo inteiro esses participantes recebiam feedback em relação ao seu desempenho e algumas outras estratégias também fornecidas pela psicologia cognitiva, análise do comportamento. Então, só para ilustrar para vocês como que isso foi pensado, eu trouxe alguns exemplos
eu trouxe um exemplo, na verdade, de um dos participantes de algumas sessões, né, fragmentos de sessões, só para ilustrar a ideia. Então, na fase de avaliação, como eu apontei, né, uma das queixas que foram apresentadas por esse participante na anamnese é uma falta de estruturação da semana dele, né, então ele coloca que em um dia típico ele passa o dia inteiro assistindo aula, né, a pesquisa foi realizada antes da pandemia, à noite ele não tinha nada específico para fazer, às vezes tocava com a banda dele, às vezes ia para o estúdio, às vezes se dedicava ao estudo. A única certeza que ele tinha é que ia às aulas, mas o restante da semana não estava organizado, né? E ele se queixa que esses comportamentos atrapalhavam na produção acadêmica dele, né? Trazia alguns problemas e ele se incomodava com isso. Nas sessões seguintes, todas essas queixas, no momento de definição de metas, tal como eu falei, viraram essa questão de recuperar o tempo perdido, né? Uma das hipóteses apontada para isso era o próprio perfil de controle inibitório, de autocontrole desse participante. Então, se ele sentasse para estudar ou realizar alguma atividade, caso alguém chamasse ele para fazer alguma coisa ou realizar uma outra atividade, ele não hesitava em parar o que ele estava fazendo, né, e fazer essa outra atividade. Qual foi o primeiro trabalho? Né? Pegar essa meta, né, recuperar o tempo perdido é uma coisa muito pessoal e muito subjetiva, e tornar essa meta mais realista, mais clara, para que ela consiga ser atingível e mensurável a longo prazo. Né? Então a gente entendeu que recuperar o tempo perdido nada mais envolvia do que ler e estudar materiais que deixou de ler nos outros períodos, né, e participar de grupos de estudos na área. Então, pegando a primeira meta, né? A ideia que a gente trabalhou foi investir em habilidades executivas relacionadas, né, a essa meta. Então, a gente trabalhou muito com a ideia de sumarização e planejamento. O que é isso? Eu preciso ter a capacidade de entender o que dentro do contexto é mais importante, segundo demandas que eu tenho, em detrimento de outros aspectos. Né? Entendendo o que é mais importante, eu consigo desenvolver um planejamento adequado para o que eu quero fazer. Né, e para que esse planejamento ele aconteça, eu preciso ter a capacidade de monitorar o meu desempenho, monitorar o que eu estou fazendo. E isso, obviamente, descreve uma estrutura de resolução de problemas. Eu tenho um planejamento e eu monitoro qual é o meu desempenho diante desse plano de ação que eu faço. Então, pegando a primeira meta, né, ler e estudar materiais de outros períodos, e a questão do planejamento, qual foi o primeiro passo? Primeiro, eu pedi para que ele separasse em casa quais textos, livros ele gostaria de estudar, né, e que ele trouxesse para a sessão, para que, no momento da sessão, a gente conseguisse selecionar esses textos por ordem de dificuldade, pensando o seguinte, considerando que é um hábito que ele não tem, é muito mais interessante que ele comece por textos mais fáceis, para que ele consiga se manter motivado, e, assim, adquirir esse hábito, adquirir esse comportamento de ler, né, de realizar planejamento para esse momento de estudos. E um terceiro ponto, feita essa seleção por ordem de dificuldades, foi estabelecer um critério para a leitura diária desses textos. Né? Então, nós estabelecemos duas estratégias, primeiro uma mais temporal, né, expressa na forma da técnica Pomodoro, e uma segunda estratégia por divisão de número de páginas. Na primeira estratégia, né, a primeira tentativa, que foi essa técnica temporal, a meta não foi atingida. Né? Como toda estratégia tem um pró, né, algo a favor e um contra, qual foi o problema apresentado por esse participante? Ele não se sentia muito à vontade em dividir a leitura por tempo, né, porque essa técnica envolve você fazer períodos de leitura intercalando com períodos de descanso, e nesse momento de períodos de descanso ele se dispersava, ia mexer no celular ou fazer outras coisas, então ele não conseguiu realizar essas leituras considerando essa estratégia. Mas aí a segunda estratégia que a gente utilizou foi a divisão por número de páginas, que ele lesse 15 páginas por dia, né, até para não atrapalhar nas outras coisas que ele precisava realizar, considerando que eram leituras atrasadas. E o que motivou esse participante foi que ele conseguia ter uma projeção da quantidade de tempo que ele demoraria, mais ou menos, para ler toda aquela quantidade de textos. Né? E como era uma meta mínima de leitura diária, de apenas 15 páginas, caso ele alcançasse essa meta e quisesse continuar lendo, desde que não atrapalhasse as outras atividades, não era problema algum.
Então, isso manteve ele motivado e favoreceu que ele atingisse essa meta. Então, só para ilustrar para vocês alguns fragmentos de sessões, realizada todas as sessões com esses dois participantes. A quarta etapa envolveu novamente uma avaliação neuropsicológica para ver se houve ou não benefícios diante dessa intervenção. E realizada essa avaliação, esses dados eles foram analisados quantitativamente, né, principalmente os dados dos testes, através de um método estatístico que é utilizado para estudo de casos, né, que é o método JP, que ele tem por objetivo avaliar o impacto da intervenção por meio de mudanças em dois indicadores, né, o índice de mudança confiável e a significância clínica. Só para esclarecer, o índice de mudança confiável ele é uma medida que existe para se ter uma noção se as mudanças que são alcançadas pelo participante, pelo paciente, elas são oriundas da intervenção ou de algum outro fator externo que não foi previsto, não foi trabalhado nessa intervenção realizada. E já a significância clínica é uma medida que diz respeito ao quanto essa intervenção ela trouxe benefícios para o contexto prático, para a vida cotidiana desse sujeito, né? Então, eu observo algumas alterações nos scores desses testes, e será que isso se reflete de fato na vida da pessoa? E aí, esses resultados, né, da diferença da pré para pós-testagem, eles podem ser positivos, confiáveis, né, quando você observa melhora nesses índices, negativa, confiável, quando há piora após a intervenção, e, inclusive pode haver ausência de mudança quando nenhuma afirmação pode ser feita em relação a esses dados. Então, os resultados, né, na fase de anamnese, como vocês podem imaginar, queixa de desatenção na realização de atividades acadêmicas, impulsividade, desorganização na realização de algumas atividades diárias, dificuldade em seguir metas, dificuldade em estabelecer prioridades. E os participantes apresentaram como ponto de melhora o foco nessa questão da organização diária, né, então foi o foco das intervenções, como vocês observaram aí nos exemplos de sessão, e a identificação de fatores que, por acaso, interferissem na produtividade acadêmica. Então, pensando nos resultados quantitativos, né, não vamos se atentar a números, mas pensar assim, nessa primeira escala, que avaliava funcionamento executivo, o que a gente observa a presença de alguns problemas, né, na avaliação pré-intervenção, então, dificuldades em gerenciamento de tempo, dificuldades em regulação emocional e no funcionamento executivo como um todo. E aqui, nessa parte do quadro, que é a análise estatística, considerando os dados da avaliação pré e pós-intervenção, o que a gente observa é positiva confiável em gerenciamento de tempo, então houve uma melhora nesse aspecto executivo, mudança positiva confiável em motivação, né, mudança negativa confiável em regulação emocional, mas ainda assim mudança positiva confiável no funcionamento executivo como um todo, né, ausência de mudança em resolução de problemas e autocontrole, e todos esses indicadores com significância clínica. Obrigado. No teste de figuras, né, que avalia figuras complexas de Ray, que avalia percepção visual e memória, o que a gente observa é mudança negativa confiável em percepção visual, mudança positiva confiável no indicador de memória de curto prazo. Tratando-se do perfil atentiva confiável em atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, no funcionamento atencional como um todo. Então, só para a gente concluir, o que a gente observa é que diversas habilidades cognitivas apresentaram índices de melhora, né, como eu apontei. Diante daquilo que não houve melhora, a gente questiona tanto se as condições de intervenções cognitivos, então talvez pensar em outras atividades, outros estímulos, né, para esses aspectos em próximos estudos, pode favorecer para a mudança nesses indicadores. Mas, de maneira geral, os participantes se mostraram bem satisfeitos com as atividades realizadas, né? A gente observou um efeito muito interessante, tanto em aspectos que foram treinados e trabalhados ao longo da intervenção, tanto para outros comportamentos que não foram alvo direto ao longo de todo o processo de reabilitação. Então, o impacto ele foi mais amplo do que os objetivos inicialmente pensados, contribuindo aí de alguma forma para a qualidade de vida desses participantes.
Então, corroborando com alguns estudos aí da literatura, o uso de procedimentos da neuropsicologia em indivíduos que não apresentem quadros psicopatológicos pode ser uma ferramenta muito interessante para a gente pensar na qualidade de vida e para o desempenho de atividades acadêmicas, laborais ou até no contexto pessoal dessas pessoas. Né? Isso pode ser constatado pelo envolvimento dos participantes no processo como um todo, no empenho na realização dessas atividades. Então, de maneira geral, o que eu espero com os resultados dessa pesquisa é que eles fomentem ações e pesquisas da neuropsicologia para um enfoque que não se limite apenas à atuação em condições psicopatológicas. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha contribuído e agregado para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, me coloco à disposição. Obrigado, cara. Gente, queria agradecer imensamente por todos que participaram e estar expondo a pesquisa, assim. É meio complicado, né, que a gente fica meio com vergonha, mas é muito bom a gente estar compartilhando o que a gente produz, né? Porque é isso, a gente gasta uma energia nisso tudo, né? É interessante também estar compartilhando. Quem quiser fazer a sua pergunta, gente, pode mandar aqui no chat, se tiver com vergonha de falar no microfone, ou se preferir, falar no microfone mesmo, só falar aqui no chat que eu deixo para vocês estarem comentando. Bom, só vou. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Fernanda, né, sobre a pesquisa dela. Estou aqui me segurando para não fazer, mas acho que eu posso fazer quando as pessoas não se estressem. O processo, eu penso muito na arte como uma forma de um processo terapêutico também, né? E quando você foi me falando da sua pesquisa, eu fiquei me perguntando, né, será que ela também pensa o funk como uma forma terapêutica, né? Essa relação de estar lidando com a linguagem, né, no que é escrito nas letras, mas também com que os movimentos corporais, né? Aí eu queria saber se você trabalha isso na sua pesquisa, foi algo que foi levantado, que vocês pensaram, né, o funk como um processo terapêutico, né? Se você pudesse comentar. Assim, eu acho que eu nunca tinha pensado muito a respeito disso, mas eu interpreto como sim, assim, porque eu tendo a ir mais para psicanálise, eu acho que na psicanálise a gente entende isso como mecanismo de sublimação, né? A gente transforma certos impulsos em música e tudo mais, mas eu acho que sim, o funk acaba nos bailes, desde da década de 70, de 80, era um momento para a galera poder se distrair, poder talvez aliviar, tipo assim, um certo tipo de cotidiano costuma ser bem difícil. Assim. Então, eu acho que sim, a gente pode tentar também, a partir de agora, tentar mais esse enfoque, assim, o funk como um processo mais terapêutico, mas eu acho que sim, é uma forma de aliviar mesmo. A tensão é uma forma de socialização muito forte também entre a juventude. Então, assim, se reunir para dançar passinho, para dançar, para beber, ouvir um funk, eu acho que é sim uma forma de tentar se distrair. Eu não sei se eu respondi bem, mas é que eu acho que eu realmente nunca tinha pensado assim. Eu não sei se a Laura já pensou algo sobre, se ela quiser falar a respeito, mas eu acho que sim. Respondeu sim. Se a Laila também quiser, fica à vontade, viu, Laila? É, se ela, sei lá, né, às vezes fica tímida, não sei, mas se ela tiver aí quiser falar sobre. Mais alguém tem uma pergunta, gente? Não sei se estão acanhados, né?
no chat está tendo mais comentários, né? Se alguém também quiser fazer mais alguma consideração sobre essas pesquisas, tudo, que a gente acaba esquecendo, né? O nervosismo também. Se quiserem fazer alguma pontuação, ficam à vontade também, gente. A galera tá tímida. Aquele silêncio constrangedor, né? Vamos lá, gente. Estamos só estudantes aqui, alguns professores também, eu acho, mas vamos lá. Não precisa ter timidez assim, não, hein? Então, Fernando, ó, tem uma outra pergunta aí para você, hein? Quando sai o próximo IGTV, hein? Sobre sua pesquisa. O povo já está cobrando aí. Então, eu querendo fazer esses dias ainda, que eu, sei lá, fico meio insegura, mas eu vou estudar mais. Eu quero fazer sobre as vertentes do funk. Eu vou procurar um material para estudar e publicar mais. Mas de vez em quando, a partir do que a gente for estudando, eu vou publicando. Vai ficar lá no Instagram e talvez no YouTube também, para democratizar mais o acesso. A Sara falou de fazer uma série para o Insta do CA, né? A gente pode pensar sobre isso. A gente está disposta a fazer para realmente fazer isso que a gente está propondo de vencer esses estigmas a respeito do funk e tudo mais, enfim, que eu já falei. Gente, certeza que ninguém vai colocar mais nenhuma dúvida. Cadê os ufianos aí? Cadê os futuros psicólogos ufianos? Então, gente, eu vou esperar mais uns 2 minutinhos. Aí, caso ninguém faça uma pergunta, acho que a gente pode estar encerrando então, né? Vou esperar mais uns 2 minutinhos. Alguém quiser pronunciar ainda. Então, Fernanda, tem outra pergunta aqui do Felipe. Excelentes apresentações. Fernanda, você também produz funk? Se sim, faça algumas das suas produções para a galera. Ou se conhecer pessoas que façam. Então, Campos tem, eu esqueci de citar isso, mas Campos tem uma cenária musical muito forte, né? Tem bastante gente que produz, eu posso botar uns links aqui. E eu também, às vezes, faço um set. Essa semana eu acho que eu vou fazer mais um.
e tal, mas eu tento produzir um pouco também, assim, não é muito minha praia não, mas eu tô tentando conhecer, assim, também, porque eu gosto muito, assim, além de só estudar sobre. Vou ter que cantar um para nós daqui a pouco, quem quer ver? É, deixa eu ver aqui. Daniel, se você também quiser falar pelo microfone, fique à vontade, viu? Não precisa ser só perguntas também não, viu, gente? Se vocês quiserem fazer alguma contribuição mesmo, como uma conversa mesmo, fique à vontade. Ó, falaram, conheça o SoundCloud, não sei falar isso, mas da Fernanda. Ó, Maria coloca, Vamos quando a lá, gente vai poder ler a produção de vocês? Pode ir lá, Daniel. vou tentar fazer uma pergunta aqui. Não sei como é que vai sair, não. Estou tentando ver. Então, enfim, vamos tentar fazer com cuidado, conversando sobre isso para ouvir. Sobre o funk, a Fernanda falou sobre termos uma cautela, sobre de onde partem as críticas em relação ao funk, para a gente não fazer um reforço maior, ainda não reforçar ainda mais a estrutura racista que permeia isso, né? Que só fortalece os estigmas do funk. Beleza. Então a gente precisa ter essa cautela e perceber que também algumas estruturas que não estão só sobre o funk, mas sobre outras músicas. Então a gente acaba estigmatizando o funk. A minha dúvida fica, então, como é que a gente, ou se é que é para ter isso, né? Se é que é para a gente ter uma postura de crítica, né, em relação ao funk em algum momento, existe algum espaço para a gente ter, existe algum momento que é necessário ter alguma postura de crítica em relação ao funk, em relação às vezes as letras, às vezes conteúdos, enfim, e ciente que não é só pertinente ao funk. Mas falando do funk aqui nesse momento, teria algum momento, algum espaço para a gente se questionar sobre isso, sem que a gente reforce essas estigmatizações, esses preconceitos, ou só mais racismo? Como é que a gente faria essa conversa com o funk para ver o que tem sido abordado no funk? E é ruim, né, eu fazer essa pergunta, porque automaticamente já estou direcionando para o funk e automaticamente já revela as estruturas, né? Eu direcionar essa pergunta já mostra algumas reflexões sobre isso, enfim, que eu nunca perguntei isso sobre outros tipos de música, enfim, mas enfim, eu só quero como é que a gente pode conversar com isso de uma forma que a gente não reforce ainda mais uma estrutura racista e estigmatizada. Gente, quem quiser também falar sobre, tipo assim, não é porque a gente está estudando que só a gente sabe também, quem quiser falar sobre, eu acho que assim, isso é realmente uma questão muito presente, assim, tipo assim, eu posso ouvir funk, posso ser feminista também, com tantas letras mais machistas, sexistas, misóginas, e eu acho que assim, as críticas, assim como todos os ritmos musicais, elas devem sim ser feitas, e a gente tem que falar, tipo assim, olha, eu não gostei, olha, eu não vou ouvir, eu não vou aceitar esse tipo de letra, porque tem muitas letras, tipo assim, eu vou sabotar o copo dessa piranha, por exemplo, se você pedir para eu parar tem que botar a cara, mas é só ter cuidado. E acho que a gente também não pode falar assim, porque é um ritmo que vem das periferias, que as pessoas ainda não estão preparadas a falar sobre isso, mas é só porque a gente vê hoje em dia na internet um linchamento muito forte. Quando você começa nesse linchamento, você acaba indo sim, para o racismo, para os preconceitos de classe, estigma. Então, é sim possível a gente consumir esse tipo de letra, mas acho que sempre tentando levar a uma reflexão, assim, também, não passando pano só. Tipo assim, botando nesse patamar de,
Porque vem da favela, eu não vou questionar, eu vou aceitar, eu vou consumir. E eu não vou dialogar com isso. Mas é só ter cuidado quando eu falo sobre isso, é porque a gente às vezes se detém até que é só o funk e, e acho que todos os outros ritmos não são atravessados por isso, sendo que todos os outros ritmos também são. Então a gente tem que fazer esse debate a respeito disso, mas nesse sentido de responsabilidade para não ser um discurso muito unilateral, né? Só ouvir de um lado e não dialogar com outros. Eu não sei se eu estou te respondendo. Você pode ligar o microfone aí ou digitar, enfim, não sei, outras pessoas também, mas eu acho que é bem por aí, sabe? Tipo assim, não aceitar também, mas não só cair para o racismo, para os preconceitos de classe, e também não propor uma reflexão a respeito disso, de por que, que não tá certo, por que, que a gente não tem que consumir essas músicas e tudo mais. Eu acho que é por aí. Valeu. Então, gente, a Maria Carolina está aqui, né? Perguntando se vocês têm produções. É, se nós podemos estar lendo, tendo acesso, se vocês têm algum artigo publicado, não sei quanto a pesquisa de todos, né? Se tem alguma coisa assim. Se tiver e quiserem comentar, né? Divulgar, aproveitem, gente. Vamos ler. Então, Paulo, boa tarde. Boa tarde. Eu só tenho essas. Opa, boa É, tarde, pessoal. Vocês me escutam? Crisóstomo. Opa, desculpa, Fernanda, acabei te interrompendo. Desculpa. Sim. Então, Não, pode continuar aqui. legal, legal. Bom, primeiro, assim, como eu tinha colocado, né, parabenizar todos vocês. As apresentações foram maravilhosas, bem como a organização do evento está sendo impecável. Eu acho que estamos tendo uma semana da psicologia como nunca tivemos, viu? Então, assim, eu acho que realmente, né, o pessoal da organização está dando aí uma bela de uma contribuição aí de um trabalho que tem que ser cada vez mais aprimorado daqui para frente, né? Temos muito a aprender quando a gente trabalha sempre mais integrados, mais juntos, né? E construindo mais coletivamente as coisas. Então, vocês estão de parabéns. Bom, eu assisti todas as apresentações, consegui vir aqui prestigiar. Como ainda temos aí bastante tempo, aí eu resolvi aqui colaborar um pouquinho, trazendo aqui uma pequena, não chega a ser exatamente uma questão, mas para cada um de vocês, tá? Sobre as pesquisas de vocês, que eu acho que pode ser legal a gente trocar aí mais um pouquinho nesse tempo. Em relação a Fernanda, né? Frisar a importância, né, de todo o trabalho, toda a pesquisa que busque realmente questionar, né, essas repressões, né, essas discriminações que são feitas sobre quaisquer tipo de manifestações artísticas e culturais, né, é muito importante, e com o gênero musical não é diferente, e com o funk não é diferente, né? Então, assim, já temos, né, parcelas da população que são muito submetidas, né, a muitas repressões, exclusões e silenciamentos históricos, e muitas vezes a própria expressão artística é uma forma de manifestação mesmo, e realmente resgatar e dar valor a isso é muito importante, né? E aí vai uma pergunta, né, uma colocação que eu acho que vale a pena ser pensada, que vai um pouco na direção do que o Daniel talvez perguntou também. Eu acho que acaba sendo um pouco próximo, talvez, né? E eu vou falar, né, fazer uma colocação para cada um de vocês. Aí eu acho que, né, pode ser legal a gente dialogar um pouquinho sobre isso. Como é que você vê isso, Fernanda? Que é justamente uma espécie de uma espécie de uma sedução, vamos dizer assim, a cair para o lado oposto, né? Tem um pouco a ver com o que o Daniel perguntou, né? Como que é a gente lutar contra as discriminações sem discriminar, né? Isso me parece que não é para todos nós, né? Isso não é um movimento tranquilo, né? Ou seja, da gente muitas vezes é, cair num lugar comum, né? De fazer uma generalização oposta, entende? Então, assim, eu acho que isso às vezes acontece muito. Em que medida a gente consegue resgatar determinados espaços, né, de coletividade, sem que a gente também se torne generalista, como a gente está tentando enfrentar generalidades e universalidades que são muito excludentes, né? Então, me parece que é uma questão muito importante, né? Não raramente, às vezes, a gente
percebe um pouco isso, né? Independentemente da questão, não só a questão musical, mas também está aí, né? Como que é difícil, às vezes, a gente lidar com enfrentamentos, movimentos de resistência, sem que a gente não recaia no lugar comum, né? De dicotomização e de excludência invertida, né? Então, me parece que é um desafio isso para todos nós, né? E queria realmente ouvir um pouco em relação a isso, eu acho que tem um pouco a ver com o que o Daniel perguntou, né? Bom, é uma questãozinha para você comentar, se você quiser. Em relação ao Franco, parabenizar também o Franco aí pela apresentação e também trazer isso, trazer uma questão para o Franco comentar, né? Nesse tempo que a gente vive, né? Não só tempo pandêmico, mas esse tempo de pós-modernidade, nesse estilo de vida que você bem trouxe, que Churran, Nietzsche, Heidegger, Erich Fromm, vários pensadores do campo de tradição existencialista vão questionar, né, esse aprisionamento histórico em modos de ser. Como é que você vê, Franco, esse desafio do silenciamento? O desafio de viver as angústias de uma forma mais intensa, talvez, do que normalmente se evita recorrendo a esses, né, mecanismos cotidianos de satisfação e de envolvimento que, de certa maneira, nos distanciam um pouco de nós. Né? E são muitos. Né? Eles estão aí à nossa disposição para que a gente se encante com as coisas e muitas vezes a gente não vive essa experiência mais íntima, né, de como estamos vivendo a nossa vida. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é um tema muito desafiador também. Lorena, quando fala sobre a questão dos estilos parentais, é um tema absolutamente fundamental. Recentemente, a gente tem visto aí pela mídia, enfim, pelas redes, né, questões tão complicadas em relação a isso, né, de relações parentais abusivas, né, coisas absurdas que acontecem, que a gente tem visto por aí, envolvendo crianças, inclusive, recentemente, né, temos um fato realmente lamentável, que ganhou a mídia, mas que não é exceção, isso acontece com muito mais frequência, né, do que a gente vê. E e sobre aquelas distinções dos estilos, Lorena, que você apresenta muito bem na sua pesquisa, como é que você vê, assim, como é que você vê essa possibilidade de uma espécie de um enquadramento em estilos específicos, né? Vocês percebem na pesquisa uma certa modulação disso? O que eu quero dizer, assim, os estilos são muito bem delimitados e bem determinados, um estilo e não outro, ou existem modulações, oscilações, existem, às vezes, assim, comportamentos relativos a um estilo que está presente supostamente num outro estilo, né, uma certa variabilidade e que às vezes torna eventualmente até um pouco difícil, né, assim, definir bem claramente cada estilo a partir das entrevistas, né? Então, assim, é mais nesse sentido, né, como é que vocês veem essa coisa de uma estruturação inequívoca dos estilos, ou se isso é às vezes um pouco complexo mesmo de visualizar, né, nas respostas com os entrevistados, né? E Carlos, por último, muito importante também trazer o espaço, a importância, né, da neuropsicologia, da neurologia, a participação nisso no processo de desenvolvimento, no processo, né, do trabalho psicológico, inclusive. E como é que você vê, Carlos, essa tradição? Né? Tem uma certa tradição que a sensação que eu tenho contra a qual, de certa maneira, as perspectivas, né, dos estudos da neurologia têm que enfrentar, né? Como assim, como sendo algo às vezes visto como meramente fisiologistas e, portanto, generalistas. Enfim. Como é que é o desafio de anexar, adequar um pouco, né, de trazer para o campo também das reflexões e das intervenções da ordem da neurologia, da neuropsicologia, né, uma dimensão mais qualitativa, né, algo do ponto de vista mais subjetivo, que eu imagino que seja um desafio, né, até por essa tradição que eu falei, que muitas vezes, né, vê essas intervenções como sendo algo muito mecanicista, né, muito fisiologista e que desconsidera questões de ordem da subjetividade. Então, me parece que é também um desafio, né, para o campo da neuro pensar isso. Enfim, algumas pequenas pontuações para cada um de vocês aí, para a gente dialogar e refletir um pouquinho mais aí até o final. Obrigado. Gente, quem quiser começar respondendo, fique à vontade. Eu posso responder. Então, Crisóstomo, na verdade,
acredito que quando a gente fala de ciência, né, se tratando de psicologia também, nada é imutável, nada é absoluto. Não tem como falar que não, todos os estilos parentais são quadradinhos e todos fechados e não pode envolver outras práticas. Com certeza, isso pode acontecer. O que eu trouxe aqui é o que está mais evidenciado na literatura, né? A literatura relaciona determinadas práticas a determinados estilos, e também tem até a questão que eu comentei na apresentação, né? A gente pode ter o envolvimento de estilos diferentes, então isso vai influenciar em determinadas práticas, né? Enquanto, sei lá, uma figura pode ser autoritativa, então eu tenho um bom funcionamento, um bom ambiente familiar, eu posso ter uma outra figura autoritária no mesmo ambiente, então quais as consequências que isso poderia ter, né, para esse adolescente. Então, acho que o que fica é exatamente isso, né? A gente fala do que é mais demonstrado na literatura, mas quando fala de ciência, assim, não tem como falar de nada absoluto, né? As coisas estão em constante mudança. Muito bom, Lorena. Muito obrigado, viu? Respondeu claramente, plenamente aí a colocação, viu? Parabéns. Posso responder? O Carlos. Pode responder, Francisco. Ah, tá. Tentar responder, né? Ainda mais para falar de Heidegger, de Nietzsche, com o professor Crisóstomo, é mais que um desafio, né? Então, eu vou tentar. A questão do silenciamento, né? No mundo pós-moderno, enfim, contemporâneo. Fazer silêncio ou estar só exige, né, um esforço ascético, né, do ser humano. É interessante que a tradição existencialista diz que nós somos antes de existirmos. Né? Então a existência ela não nasce conosco. Né? Nós precisamos despertar, né, para tomar, né, consciência de que nós somos existentes e passamos a refletir sobre a nossa condição, né, de existente. E outra coisa que o Heidegger também vai trabalhar no Ser e Tempo é de que a existência autêntica, ela não é absoluta, né? Ela é um processo, e que essa inautenticidade, a gente se perder no cotidiano, com as coisas do dia a dia, com o trabalho, é uma tentação corriqueira e constante. Então, você sair, né, desse emaranhado que é a lida comum, trabalho, família, relações pessoais, é um desafio, né, ascético. Então, o silenciamento, desde sempre, é um desafio, é algo que envolve um esforço, né, para se libertar dessas amarras. O Le Breton, né, nesse livro chamado O Silêncio, ele chama a atenção de como que a nossa sociedade, né, desde o momento que ela se industrializou, e agora, né, sobretudo agora, na era tecnológica, como que o barulho, o ruído, ele faz parte do nosso dia a dia. Quem de nós aqui não tem um dispositivo eletrônico que toca quando recebe uma mensagem, ou para nos despertar, ou para nos lembrar de alguma coisa? Então, o tempo todo nós estamos envolvidos, né, nesse ruído, né, da vida cotidiana. E ele diz que silenciar-se é você, então, resistir a esse barulho, que ele é um barulho que está o tempo todo tentando cooptar a nossa vida, dizendo, agora você tem que trabalhar, agora você tem que responder essa mensagem, agora... E faltam espaços para a gente dedicar a esse silenciamento, a essa vida contemplativa. Então, o desafio, né, que sempre foi o silenciar, uma vez que nós, enquanto seres humanos, estamos o tempo todo, né, fugindo dessa condição, né, porque, afinal de contas, né, o silêncio é um encontro consigo e com essa dimensão, que é a dimensão da angústia, muito bem trabalhada por Kierkegaard e outros existencialistas.
Mas o engraçado é que o Nietzsche, ele chama, né, a esse silenciar-se, porque ele sabe que a vida é isso aí, a vida, né, é o que tem. Você vive a dimensão trágica da vida consciente de que é o que nos gesta, não existe nada ali. Nessa mesma tradição, o Sartre vai dizer que a náusea é justamente esse desejo que o homem tem de querer tudo controlar e de tudo possuir. Esse sentimento de náusea é próprio do homem, do indivíduo que quer tudo possuir para fugir da única verdade, né, que não se pode negar, que é absoluta, que é a nossa existência humana, ela é contingente, ela é finita, né? E ser para a morte no Heidegger é ter essa consciência da autenticidade. Então, o silenciamento, né, viver em silêncio, se recolher, de certa forma, reconciliar-se com a nossa condição de existente, que vai ser sempre um exercício para ser vivido, né, de forma, né, digamos assim, ascética, disciplinada, enfim. Não sei se eu respondo o senhor de forma, né, satisfatória, mas esse tema é muito mais seu do que meu, né? Mas, assim, eu acredito que seja por aí, né? É um esforço, né? É um esforço, não adianta. Agora, nessa era, então, o silêncio é muito mais exigente, né? A perda da vida contemplativa, como o Churran fala, né, no seu livro A Sociedade do Cansaço, fez com que o trabalho tomasse conta da nossa vida, e hoje nós vivemos para o trabalho e simplesmente sobrevivemos e não vivemos, né, de forma como deveria, né, de forma digna, podemos assim dizer. É isso. Perfeito, Francisco, muito obrigado, respondeu sim, perfeitamente. São temas muito complexos, né, muito fluidos, que envolvem também muitas coisas, mas você foi bem objetivo, foi muito claro, estou perfeitamente satisfeito com a sua resposta. Vamos seguir desenvolvendo aí a nossa pesquisa, viu? Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, valeu. Então, só respondendo aí ao questionamento do professor Crisóstomo, de fato, você trabalhar com a subjetividade é uma coisa muito complicada. Eu não colocarei isso como desafio só a neuropsicologia, não. É um desafio para a psicanálise, para a fenomenologia, para a análise do comportamento, é um desafio para a psicologia, né? Mas se tratando da neuropsicologia, que é o que eu trouxe aqui como contribuição para vocês hoje, eu acredito que há muito tempo já caiu por terra, assim, essa noção de que a gente só tem que trabalhar com o que é quantitativo, com o que é mensurável, com o que é observável. Isso já ficou muito para trás. Se algum profissional trabalha dessa forma hoje, é um mau profissional, é um mau psicólogo, desatualizado, assim. O tempo inteiro, né, no trabalho do neuropsicólogo, obviamente você vai considerar dados quantitativos, porque isso é da área, é uma metodologia da área, a gente utiliza instrumentos de avaliação, né, para mensuração desses aspectos cognitivos, e isso cumpre uma função importantíssima dentro da psicologia, isso tem um papel, tem uma função, mas aliado a isso a gente nunca perde de vista os aspectos qualitativos, né, a observação clínica, o olhar atento para aquele paciente, o olhar atento para aquela subjetividade. Como eu tentei ressaltar, obviamente o tempo é muito pequeno para isso, né, mas o tempo inteiro ao longo do meu trabalho eu tive todo o cuidado de trabalhar segundo o que os participantes traziam como demanda. Então, por mais que às vezes eu observasse, a partir de conhecimentos da psicologia, às vezes algum ponto poderia ser trabalhado, algum ponto poderia ser explorado, uma vez que não era o objetivo do participante, uma vez que não era uma demanda que ele trouxesse, não tem por que lidar com aquilo, né? Porque aquilo não é contemplado, não é visto por ele como uma necessidade, como uma demanda. Então, o tempo inteiro há sim uma preocupação de se considerar esse sujeito dentro do seu contexto,
com o seu histórico, com seus aspectos culturais, a sua história de vida. Eu acredito que já caiu por terra, assim, há muito tempo essa noção de um sujeito ahistórico, completamente passível de ser compreendido por uma teoria, né, e tudo que não entra dentro do que essa teoria explica fica de lado, não é a proposta de trabalho, assim, da neuropsicologia, acredito que de nenhuma linha da psicologia, mas eu acho que é isso, assim, o trabalho ele considera, assim, o tempo inteiro todos esses aspectos qualitativos, por mais que isso tenha implicações aí metodológicas, né, é muito mais difícil lidar com isso, mas de forma alguma teria como excluir a subjetividade do processo. Não tem como. Muito bom, Carlos, muito bem, respondeu perfeitamente. É claro que é verdade o que você falou, né? Esse modo de ver muito restritivo, né? De separação das coisas, do quantitativo, do qualitativo, é algo que já vem sendo superado há muito tempo, é verdade, né? No campo da universidade, das teóricas, né? É verdade isso que você falou. Tem também o outro lado, né, que é o fato de que a gente lida com o cotidiano, né, e não necessariamente, né, no cotidiano, a efeito do senso comum, às vezes essas articulações são tão claras, né, então às vezes é muito comum, né, a gente encontrar com pessoas que acham que é possível essa condução, que é possível a intervenção mais objetiva e que transforma a pessoa numa outra coisa e que não há questões subjetivas, contextuais envolvidas, né? Então é verdade, né? Se por um lado nós temos aí, né, o avanço dos estudos e cada vez mais essas coisas são consideradas, né, inseparáveis, né, os aspectos quantitativos e qualitativos. Por outro lado, também ainda há também um grande desafio do ponto de vista do nosso cotidiano, lidar com o cotidiano, lidar com a sociedade em geral, muitas vezes é lidar com essas coisas muito apartadas, né, muito dicotomizadas, né, e aí a gente realmente precisa, é uma labuta grande para todos nós, né, tá trazendo aí, né, para o cotidiano, né, o fruto das nossas investigações e pesquisas de maneira que possa ampliar essa compreensão cada vez mais. Mas parabéns, muito bem respondido, foi perfeita a sua colocação. Parabéns, tá? Tentando responder, né, o que o Crisóstomo falou, eu acho que hoje em dia é muito pelo caminho do estudo, da pesquisa e tentar se informar mesmo a respeito desses temas, do racismo e questionar a nossa posição de poder na sociedade que a gente está inserido, que a gente sempre, infelizmente, ou felizmente, em alguns casos, né, a gente vai estar falando de uma posição de poder e infelizmente a gente consegue silenciar outras pessoas facilmente. Que é até o que a Nara acabou de perguntar, assim, realmente essas questões muitas vezes já acontecem até dentro do movimento e a gente nem dá ouvido, a gente nem tem acesso a isso, a gente tem essa posição de poder para silenciar isso muito fácil, então é tentar se informar mesmo, é tentar, acho que não ouvir um discurso unilateral, porque eu acho que na mídia chega as coisas muito fáceis, assim, tipo, o Renan da Penha é bandido, é traficante, o MC Pose é traficante, e a gente aceita isso, internaliza, a gente nem questiona, a gente não tenta ouvir o discurso deles, então eu acho que é bem por aí, assim. Não sei dizer exatamente como fazer isso, mas eu penso, pelo menos, e tento colocar isso nas minhas práticas, que é a respeito disso, da informação, do questionamento, e tentar ouvir mesmo que essas pessoas estão trazendo, não silenciar mais. Sobre produções, a gente ainda não tem, sobre o funk ainda não tem nada escrito, a gente vai tentar começar, a gente fica insegura, mas a gente vai tentar. E, assim, professor, quase nenhum teve muito interesse, assim, me indicaram bibliografia, mas nenhum falou, vamos fazer, tipo, mas aí a gente vai tentando subverter essa ordem aí e fazendo algo assim. Acho que é por aí, eu não sei se vou responder o Crisóstomo, mas é o que eu penso, assim, agora. Não, Fernanda, respondeu sim, é importante o que você falou, as construções elas não estão prontas, né? Isso é um processo mesmo, permanente, né, de criação, não tem uma única forma de agir. A própria conquista do espaço, como você falou, né, junto
né, junto ao próprio espaço acadêmico, né, o ambiente universitário também, de determinadas questões que às vezes não aparecem muito, né, para a gente, às vezes as pessoas, cada qual um pouco mais voltada para os seus objetos e, né, perdem um pouco uma visão de outras coisas. Então, acho que também isso é muito importante que você está trazendo, né, vocês, em geral, estarem fomentando temas de pesquisa que, né, que contribuam para a universidade como um todo, de amplificação dos seus campos de pensamento. Então, é uma luta constante mesmo. Respondeu sim, perfeitamente. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada. Gente, então, tem outra pergunta aqui da Lara, mas a Fernanda acho que respondeu também nessa fala dela um pouco a pergunta, né? E o Carlos e o Francisco acho que também respondeu no chat, né? Mas falta só. Vou ler aqui a pergunta, né? Boa tarde, gente. Sobre as pesquisas, como foram construídos os projetos? Já tinha algum direcionamento de algum orientador? Se não, como foi fazer? Como fica a escrita dos artigos? Eu acho que. Lara, então, em relação à minha pesquisa, ela foi desenvolvida a partir da disciplina de metodologia de pesquisa qualitativa, né? Eu fui orientada pela professora Gesiane e desde o início ela deu muita liberdade, assim, na escolha do tema, na condução do projeto em si. Foi muito interessante para mim dar continuidade a isso, não me limitar só a fazer um trabalho para concluir a disciplina, porque a experiência que eu tinha anteriormente era somente com pesquisas quantitativas. Então, para mim foi muito interessante levar isso além da disciplina, né? Então, já coloquei em prática, desenvolvi o projeto, aí a professora Gesiane já me orientou, me acompanhou no processo de submissão ao comitê e escrita do artigo, e agora é só publicar mesmo os resultados advindos da pesquisa. Show. A Laila que também comentou a primeira pergunta que eu tinha feito, né? Eu vou ler rapidinho, né? Oi, gente, estou sem microfone, perdão, mas penso sim no assunto, até mesmo pelo contexto racista que estamos inseridos. E o funk sendo um movimento diaspórico e notável. Os seus impactos nesse espaço como se fosse uma forma de buscar uma certa ressignificação dessa imagem marginalizada que é atribuída, onde nossas vozes são ouvidas para além do consultório, visto que nós, que moramos na favelas e periferia, não temos fácil acesso a esse acompanhamento psíquico por diversos recortes de acordo. Eu penso até a arte como talvez um caminho para uma terapêutica decolonial, né? Que a gente possa estar vendo a arte também de forma para continuar, né? Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. Aqui sobre a Tainara. Sobre a questão do funk. Eu fico pensando que a grande questão nem são as críticas, mas como elas fazem parte de um projeto de criminalização, como era com o samba. A minha pergunta é, será que essas questões, como a questão da mulher, já não acontecem dentro do movimento e só não ganham espaço pela questão da marginalização e criminalização? Fique à vontade, Fernanda. Não, é realmente isso. Tipo assim, a gente tende a realmente a não ouvir ou silenciar. E sobre o que você falou da arte, tem escrito sobre esses ritmos marginalizados serem cultura de frestas, né? Frestas é aquela luzinha que vai entrar no quarto escuro. Então, eles têm que estar sempre fazendo certos acordos para continuar a estar circulando na sociedade, sempre tendo que modificar suas letras, para ser aceito mesmo, para ser inserido, assim. A pergunta da Tainara é algo que me faz muito pensar, assim, eu acho que eu ainda não sei dar uma resposta muito pronta, assim. Mas eu acho que é isso, a gente tem que questionar isso também, sobre como a gente tende a não olhar para esses debates que cercam esses ritmos e achar que só a gente sabe, porque só a gente leu o tal autor e a vivência dessas pessoas não é válida, né? Tainara, desculpa se eu não estou te respondendo, mas até eu vou ficar refletindo sobre isso agora. Gente, então eu acho que é isso. Eu acho que não esqueci nenhuma pergunta não, né? Aí eu vou propor da gente encerrar, né? Agradecer imensamente pela participação de vocês, novamente, em nome da comissão. Muito obrigado mesmo, aos que permaneceram também, né, da nossa conversa. E convidar vocês para o dia de amanhã também, para estar participando, né? Fiquem de olho no e-mail para ter o acesso ao link. E é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pontuação final, alguma consideração final, fique à vontade também, viu, gente? Muito obrigado mesmo.